a história do bilionário Mark Rich daria um belo filme de Hollywood. Considerado um dos maiores traders de commodities de todos os tempos, Mark Rich revolucionou o mercado de petróleo. Se você não sabe, foi ele que inventou o mercado spot de petróleo. Antes de Mark Rich, o mercado de petróleo era dominado por um cartel formado por 7 empresas que ficaram conhecidas como as 7 Irmãs. Para você ter uma ideia, a empresa fundada por ele, a Glencore, teve um faturamento de mais de 217 bilhões de dólares em 2023, sendo considerada uma das maiores trading companies do mundo. Mas, por outro lado, sua trajetória foi cercada de polêmicas. Ele fechou negócios com países como Irã, Líbia, Cuba e a África do Sul durante o Apartheid, mesmo com esses países sofrendo sanções econômicas pelos Estados Unidos. Em 1983, fugiu para a Suíça após ser indiciado pelo governo americano, acusado de uma série de crimes como evasão fiscal, fraude e comércio ilegal. Entre 1983 e 2001, ele ficou na lista dos 10 fugitivos mais procurados pelo FBI. E, numa reviravolta que causou ainda mais polêmica, no seu último dia de mandato, em 20 de janeiro de 2001, o presidente Bill Clinton perdoou Mark Rich. O perdão gerou indignação pública e escrutínio político, especialmente devido às contribuições substanciais feitas por Rich e seus associados ao Partido Democrata. E se você ficou curioso para saber mais sobre essa história, assista esse vídeo até o final. Mas antes, por favor, não se esqueça. Já deixa o teu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações. Toda semana, as curiosidades mais interessantes do mundo dos negócios você encontra aqui no Curioso Mercado. Mas antes de a gente começar o vídeo, a palavrinha do patrocinador de hoje. Uma das mais importantes características de um empresário de sucesso é saber o quanto vale ter uma marca forte. Ter uma marca forte não significa apenas ser referência no seu setor, respeitada por clientes e fornecedores e ter o nome de sua empresa ligado a um produto de qualidade. Ter uma marca forte é ter toda a proteção legal para que a sua marca não seja copiada por um concorrente que quer se aproveitar da boa reputação da sua empresa. E é com esse tipo de proteção que a MoveOn pode ajudar você. Eles resolvem toda a burocracia de um registro de marca no INPI para que você economize todo o seu tempo e energia para focar no crescimento da sua empresa. São mais de 7.000 marcas registradas pela MoveOn com um nível de excelência muito superior ao resto do mercado. Registre agora a sua marca, os links e os meios de contrato estão aqui na descrição. Marcel David Rich, que mais tarde ficou conhecido como Mark Rich, nasceu em 1934 na Antuérpia, na Bélgica, em uma família de judeus ortodoxos. Seu pai, David Rich, que morava em Frankfurt, na Alemanha, se mudou para a Bélgica em 1933, ano em que Adolf Hitler chegou ao poder. Ele já havia fugido do local onde nasceu, no Império Austro-Húngaro, durante a Primeira Guerra Mundial, por causa da perseguição aos judeus. Com isso, assim como a grande maioria das famílias de judeus naquela época, David tinha sempre uma mala pronta para caso precisasse deixar sua casa rapidamente. A Antuérpia foi escolhida por David e a sua futura esposa, Paula Rich, por ser um importante centro comercial da Europa e com uma grande comunidade judaica estabelecida. Inclusive, aqui vai uma curiosidade sobre a cidade. Quando David e Paula se mudaram para lá, a Antuérpia representava 80% das negociações de diamante do mundo. E 90% dos negócios que comercializavam diamantes eram controlados por judeus. Porém, mesmo sendo judeu, David não teve a sorte ou os contatos necessários para entrar no lucrativo comércio de diamantes. Então, se voltou para a profissão que os judeus europeus exerciam há séculos, o comércio. Começou comprando e vendendo sucata, depois passou a comercializar tecidos e posteriormente focou em importar e exportar calçados. Os negócios foram bem nos primeiros anos e David conseguiu proporcionar segurança e conforto para sua família. Mas logo chegaria o momento em que David precisaria acionar sua mala de fuga novamente e tentar a vida em outro local. Isso aconteceu em maio de 1940, durante a Segunda Guerra Mundial. Temendo pelo pior, David colocou sua família no carro e dirigiu até o sul da França, que ainda não tinha sido ocupada pelos nazistas. Essa foi uma decisão certeira, pois apenas 8 dias depois da fuga, em 18 de maio de 1940, a Antuérpia foi dominada pelo exército alemão e milhares de judeus foram capturados pelos nazistas.
Agora, mais uma vez, David Rich precisaria recomeçar sua vida. Após uma tentativa frustrada de ir para a Austrália, os Rich acabaram se mudando para os Estados Unidos, onde se estabeleceram em Kansas em 1941. Por lá, tiveram que recomeçar do zero. Mark teve bastante dificuldade em se enturmar e fazer amigos na escola. Ele se considerava sempre um outsider por ser judeu, ter um sotaque diferente e ser baixinho. Seu pai, após 5 anos trabalhando e juntando dinheiro, em 1946 conseguiu abrir uma pequena joalheria. O negócio deu certo e em poucos anos David expandiu sua atuação para importação e exportação de diversos produtos. Com os negócios em alta, David conseguiu se mudar com a família para Nova York. E quando completou 18 anos, Mark Rich foi estudar marketing na New York University em 1952. Mas logo percebeu que não era isso que ele queria. Mark queria ganhar experiência prática ao invés de aprender a teoria, e então, quando um amigo do seu pai o conseguiu uma entrevista de emprego na Philip Brothers, naquela época, a maior trader de commodities do mundo, ele não pensou 2 vezes. A Philip Brothers, que mais tarde passou a se chamar Fibro, foi fundada pelos irmãos judeus Oscar e Julius Philip, que começaram negociando commodities metálicas em 1901 em Hamburgo, na Alemanha. Aqui, vale ressaltar que a negociação de commodities metálicas era dominada por judeus europeus desde o século XIX. Isso por um motivo bem simples. As únicas atividades que eram permitidas aos judeus durante muito tempo eram emprestar dinheiro ou negociar a compra e venda de produtos ou commodities, o que acabou se tornando uma vantagem. Pois, como não podiam possuir terras, propriedades ou uma profissão fixa, eles podiam rapidamente arrumar suas coisas e ir embora caso fossem expulsos. Inclusive, foi esse histórico de perseguição e expulsão dos judeus que, ironicamente, fez com que eles criassem uma poderosa rede de conexões ao redor do mundo, que facilitou a negociação de commodities e criou uma enorme vantagem competitiva para a comunidade judaica. E, com o crescimento da industrialização ao longo do século XX, a demanda por metais aumentou significativamente, permitindo que a Philip Brothers abrisse filiais em outros países. Na filial dos Estados Unidos, em Nova York, foi onde Mark Rich aprendeu tudo o que podia sobre negociação de commodities e rapidamente subiu na hierarquia da firma. Começou na sala de correspondência e foi promovido até se tornar trader, onde começou operando mercúrio. Logo, Mark Rich já estava negociando diversas commodities e viajando a negócios para países como a Bolívia, Cuba e África do Sul. Mas foi na década de 1960 que Rich entrou definitivamente no setor de petróleo, enquanto era o responsável por gerenciar o escritório da Philip Brothers na Espanha. Nos anos 60, o setor de petróleo era bem diferente do que é agora. Naquela época, o petróleo não era negociado de acordo com os princípios do livre mercado devido ao domínio de 7 grandes petroleiras que controlavam a oferta e a demanda. Essas empresas, que ficaram conhecidas como Sete Irmãs, controlavam cerca de 95% de todo o mercado. Ou seja, apenas 5% do petróleo no mundo era negociado livremente. O oligopólio comprava o óleo bruto dos países produtores por um preço fixo e então cuidava de toda a cadeia de valor do produto até chegar no consumidor final. Para você ter uma ideia, entre 1948 e 1970, o preço do petróleo permaneceu na faixa dos $3 por barril. Contudo, as nações produtoras de petróleo estavam cada vez mais insatisfeitas com o domínio das Sete Irmãs. A gota d'água foi em agosto de 1971, quando o dólar perdeu imediatamente entre 20% e 40% do seu valor após os Estados Unidos abandonarem o padrão ouro. Como o petróleo era cotado em dólares, isso impactou diretamente as exportações dos países produtores de petróleo. Com isso, uma onda de nacionalizações de campos de petróleo começou a acontecer no Oriente Médio, e a OPEP passou a ganhar cada vez mais poder. Mas tinha um porém. Agora, os países, através de suas estatais, controlavam a exploração e a produção de petróleo. Contudo, eles não tinham o know-how de como comercializar e distribuir toda aquela produção. É aí que entra Mark Rich e a Philip Brothers, que tinham todos os contatos de refinarias, importadores e petroleiras no mundo todo. Rapidamente, os países produtores entenderam que se quisessem que seu petróleo chegasse ao Ocidente, eles precisariam de traders independentes. Dessa forma, eles se preocupavam apenas em produzir o petróleo e Mark Rich ficava responsável por conectar as duas pontas, sendo o elo entre a oferta e a demanda. Vale lembrar que naquela época não existia internet, celulares, nem o terminal Bloomberg, o que tornava o papel dos traders ainda mais importante.
Até porque, além de encontrar os compradores e vendedores para o negócio ser fechado, era preciso de crédito e de toda a logística envolvida para levar o óleo até o cliente final. Desse modo, conectando compradores e vendedores de petróleo do mundo todo, Mark Rich ficou conhecido como um dos pioneiros da globalização. Se antes só era possível negociar contratos de longo prazo a um preço fixo com grandes petroleiras, agora era possível comprar petróleo à vista, seguindo a lei da oferta e da demanda, graças a Mark Rich. Com conexões importantes em países como Irã, Líbia, Venezuela e mais diversos outros produtores, Mark Rich fez milhões de dólares negociando petróleo para Philip Brothers. Porém, sua remuneração estava muito abaixo do valor que ele gerava para a firma. Em 1974, quando tentou negociar um bônus de $500 mil, os sócios da Philip Brothers disseram que não pagariam mais do que $150 mil para ele. Com isso, Mark Rich pegou sua equipe e rapidamente criou sua própria empresa, a Mark Rich & Company, em Zug, na Suíça. Sem as burocracias e politicagens de uma empresa tão grande como a Philip Brothers, Mark Rich aproveitou como poucos o bull market do petróleo nos anos 70. Mais agressivo, mais rápido e focado em contratos de longo prazo, Rich logo dominou o mercado. Com o primeiro choque do petróleo, que ocorreu em 1973 por causa da guerra do Yom Kippur, o preço do barril disparou de 3 para $11 e Mark Rich lucrou milhões de dólares. No seu primeiro ano fiscal, em 1974, a empresa faturou $1 bilhão e teve um lucro líquido de $28 milhões. Em 1975, o lucro atingiu 50 milhões e em 1976 chegou a $200 milhões. Segundo Mark Rich, a questão era simples. Abre aspas. Houve uma falta de petróleo no mercado e eu tinha para vender. Fecha aspas. E os preços continuaram subindo nos anos seguintes. Apenas 6 anos depois do primeiro choque do petróleo, em 1979, aconteceu o segundo choque do petróleo devido à Revolução Iraniana, que ocorreu em fevereiro daquele ano. A revolução trouxe grande instabilidade ao país, resultando em uma queda drástica na produção de petróleo, que antes da revolução era cerca de 7 milhões de barris por dia e caiu para menos de 1 milhão de barris por dia. Pouco tempo depois, em novembro de 1979, estudantes iranianos invadiram a embaixada dos Estados Unidos em Teherã e fizeram 52 americanos como reféns durante 444 dias, aumentando ainda mais as tensões entre o Irã e os Estados Unidos. Como forma de retaliação ao Irã, os Estados Unidos anunciaram fortes sanções econômicas contra o país, o que fez com que o preço do petróleo subisse mais ainda. Com as sanções, as petroleiras do Ocidente ficaram proibidas de comprar petróleo iraniano, que era uma das principais fontes de receita do governo. Logo, se eles quisessem continuar vendendo seu petróleo, eles precisariam de um intermediário. E, mais uma vez, Mark Rich era o cara certo na hora certa. Embora fosse naturalizado americano, a empresa de Mark Rich estava localizada na Suíça, que é um país neutro. Isso permitiu que ele negociasse a compra e a venda do óleo iraniano. Com isso, a Mark Rich & Company se tornou o principal comprador de petróleo iraniano, que era negociado com desconto devido às sanções econômicas. No total, Rich chegou a comprar cerca de 60 a 75 milhões de barris de petróleo por ano do governo iraniano. Uma parceria comercial, no mínimo irônica, visto que o regime do Ayatollah Ruhollah Khomeini era declaradamente antissemita, anti-Estados Unidos e anticapitalismo. E Mark Rich era justamente o oposto, um bilionário judeu americano. Embora Mark Rich achasse que não havia cometido nenhuma irregularidade em suas negociações com o Irã, no início da década de 80, ele foi surpreendido pelo governo americano. Após uma longa investigação, Mark Rich foi indiciado em 1983 sob acusação de 65 crimes, incluindo sonegação fiscal, fraude e comércio ilegal com o Irã. O caso foi liderado pelo procurador federal Rudolph Giuliani, que anos mais tarde se tornaria prefeito da cidade de Nova York. O indiciamento acusou Rich de evitar o pagamento de aproximadamente 48 milhões de dólares em impostos federais. Segundo a acusação, Rich e seu sócio, Pincus Green, usaram uma rede de empresas de fachada e manobras financeiras complexas para esconder lucros e evitar obrigações fiscais nos Estados Unidos. Além disso, eles também foram acusados de realizar transações com o Irã, violando o embargo comercial imposto pelo governo dos Estados Unidos durante a crise dos reféns de 1979 até 1981.
Em meio à crise dos reféns, enquanto as tensões entre Washington e Teherã estavam em seu auge, Rich teria comprado petróleo iraniano a preços significativamente baixos, revendendo no mercado internacional a preços inflacionados, gerando lucros astronômicos. Essas transações não apenas desafiavam as sanções econômicas, mas também minavam a política externa americana em um período crítico. Antes que pudesse ser preso, Mark Rich fugiu para a Suíça, país que não possui um tratado de extradição com os Estados Unidos. Mesmo fechando um acordo e tendo pago $200 milhões para o governo americano para encerrar as acusações, Mark Rich continuou na lista de fugitivos do FBI entre 1983 e 2001. Porém, Mark Rich continuou sua vida normalmente, com casas na Suíça, Espanha e Israel. Além dos negócios de commodities, nos anos 80, Mark Rich chegou a ser dono de 50% da Fox, juntamente com o magnata do petróleo, Marvin Davis. Morando na Suíça, Mark Rich permaneceu tocando seus negócios e ganhando milhões de dólares, porém cada vez mais longe dos holofotes. Além dos negócios, Rich, que era um fervoroso apoiador de Israel, continuou fortalecendo ainda mais a sua estreita relação com o Mossad, o serviço de inteligência israelense. Segundo relatos, ele ajudou a financiar operações e forneceu informações valiosas ao serviço secreto israelense ao longo dos anos. Além disso, Rich também foi peça-chave no fornecimento de petróleo para Israel em diversos momentos, o que lhe garantiu um ótimo relacionamento com as principais lideranças israelenses. Em 1993, ele vendeu sua participação de 51% na Mark Rich & Company, que depois passou a se chamar Glencore. Hoje, uma das maiores trading companies do mundo, com um valor de mercado de 74 bilhões de dólares. Em 2001, Mark Rich foi inocentado de todas as acusações contra ele. Em 20 de janeiro de 2001, no último dia de seu mandato, o presidente Bill Clinton concedeu a Rich um perdão presidencial controverso. Esse perdão gerou grande indignação e suspeitas de corrupção, especialmente porque Rich havia feito substanciais doações políticas e filantrópicas, inclusive para a biblioteca presidencial de Clinton e causas israelenses. Mesmo inocentado, Mark Rich continuou morando na Suíça, dedicando seu tempo à filantropia. Mark Rich morreu em 26 de junho de 2013, em Lucerna, na Suíça. Mas, e você? O que achou da história do Rei do Petróleo? Escreve aqui nos comentários a sua opinião. Esse vídeo foi baseado no livro Rei do Petróleo, A Vida Secreta de Mark Rich, do autor Daniel Amann. Se você quiser se aprofundar e saber mais detalhes sobre essa história, vamos deixar o link do livro aqui na descrição. E se você quer saber mais sobre commodities, aqui na tela está aparecendo o vídeo sobre o porquê o ouro é tão valioso. Ou, se você quer conhecer mais uma história de outro grande trader, você pode clicar no vídeo de Jim Simons, o matemático que derrotou Wall Street. Curioso Mercado, conteúdo para quem tem conteúdo.